Galerinha da Imaculada, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus, amor de Maria, esteja no coração de cada um. Hoje o assunto vai ser sobre a consagração a Nossa Senhora. Eu vou estar contando para vocês como foi a minha preparação da consagração e como funciona a consagração. Então, vou explicar para vocês. A minha consagração, comecei a preparação dela no final do ano passado. Só que a história começa assim. A minha amiga, ela comentou que ela iria se consagrar no final do ano. Eu não lembro se foi no final de novembro, se foi no comecinho de dezembro. Foi por aí, por essas datas mais ou menos. E quando ela comentou comigo, eu senti interessada no assunto, sabe? Só que eu pensei comigo, eu me consagrar a Nossa Senhora? É muita areia pro meu caminhãozinho, né? Porque eu não sei quase nada de Nossa Senhora. Por mais que eu convivo ali na igreja, eu sei sim o que é o papel de Nossa Senhora, tudo mais. Mas eu não tava assim preparada sobre o assunto. Aí eu fui, nas minhas orações eu fui pedindo discernimento, fui pedindo clareza, fui conversando com Nossa Senhora, explicando para ela, né, sobre a consagração, porque cada um tem a sua intimidade com Nossa Senhora, né? E aí eu fui fazer um retiro PHN aqui na minha cidade. Teve um retiro PHN, primeiro PHN em Palmitá. Veio pregadores da Canção Nova. E durante o retiro, gente, é assim, é coisas que é fora do normal, tem hora, sabe? E todos os momentos que a gente estava tendo lá no retiro, falava sobre Nossa Senhora e eles sempre tocavam no assunto sobre a consagração. E eu ficava assim, ai mãe, a senhora quer mesmo que eu me consagre? Conversando com ela, né? E ela sempre me mostrando sinais. Só que eu sou aquela pessoa, gente, que tem a confirmação, mas pede a confirmação da confirmação. Daí eu peguei e falei assim, quer saber? Assim quando terminou o retiro. Fui e baixei o PDF do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É esse daqui, o tratado. Tem na loja da Canção Nova, você acha aí pelo site para comprar o livro do tratado. Às vezes em lojas de artigo religioso acaba encontrando, livrarias também, acaba encontrando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Na época que eu baixei o PDF, eu não estava com condições de comprar o livro. Gente, eu sou péssima nesse negócio de ficar lendo PDF por celular. Daí eu peguei e imprimi o PDF do tratado. Aí, gente, comecei a ler o livro. Só que assim, você vai entendendo assim, né? Mas não é só você ler o tratado, você tem que colocar em prática a leitura, né, o tratado. E não é só ler o livro do tratado, você tem que pesquisar, né? Se você está com dúvidas sobre o assunto, algo que você começou a ler no tratado, você busca informações na Canção Nova, sempre tem um assunto sobre a consagração, quem é Nossa Senhora, o papel de Nossa Senhora, o significado da consagração, tanto no livro quanto explica, e quanto pregadores, padres, sempre posta vídeos no YouTube. E assim, eu fui lendo. Só que tinha hora que chegava num livro assim, só quando você lê aquilo e você ficava assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Aí, gente, eu parava. Aí eu conversava com Nossa Senhora e falei assim, Nossa Senhora, é isso mesmo que você quer? A senhora quer que eu me consagre? E eu conversava com ela. Aí, não. Eu lembro que teve uns dias que eu parei de ler o tratado. Que eu não conseguia, não tava entendendo, não tava conseguindo nem pra frente nem pra trás. Aí, gerou a minha dúvida. Eu falei, mas será que Nossa Senhora tá comigo mesmo? Por mais que eu conversava com ela, porque às vezes você tem intimidade com Nossa Senhora, mas você não fala assim, ai, mas eu não sinto cheiro de rosas que demonstra que Nossa Senhora tá junto. E por aí vai. Aí eu tive um momento aqui na minha cidade do PHN, depois do retiro. A gente teve um momento que falava sobre Nossa Senhora, né? E foi na igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui na minha cidade, que pertence à paróquia Santo Antônio. E a gente estava um momento que a gente estava de olhos fechados e tinha uma moça que estava vestida de Nossa Senhora das Graças e que estava entregando rosas. Só que eu lembro que o buquê que ela tava não tinha rosas assim
pro tanto de pessoas que estavam ali com a gente, o tanto de jovens que estavam. Porém, eu com os olhos fechados, eu falei assim pra Nossa Senhora, porque a gente tem as nossas dúvidas, né? Eu peguei e falei assim, mãe, se a senhora tá realmente comigo, eu queria que a senhora me provasse. Aí, gente, eu fui provado com uma rosa, que é essa daqui, ó. Ela murchou. E ela fica dentro da minha Bíblia, na verdade. Eu guardo essas recordações, né? Porque é uma lembrança que a gente tem dos momentos que a gente tem. E assim, na hora eu fiquei sem reação, né? Mas uma coisa que eu falo, Maria ela age no silêncio, gente. Uma coisa que eu falo que não adianta você só pedir, sabe? Você tem que praticar, você tem que agradecer. E aí, gente, eu voltei a ler o tratado. Aí, assim, fluía bem, né? A leitura. Mas sempre chegava uma parte assim que você não entende nada do tratado. Vai eu lá voltar a ler tudo de novo. Gente, se você não entende, você pesquisa. Você procura alguém que entende do assunto, que é consagrado, ou procura um padre, ou procura alguém que saiba do assunto, quem já é consagrado. Porque assim, uma vez você consagrado, é pro resto da vida a consagração, sabe? Ali você tá tendo intimidade com Maria, sabe? Aí tá, beleza. Tava lendo o tratado fluentemente, tinha hora que eu não entendia nada, voltava, lia tudo de novo. Só que você tem que ser pulso firme, sabe? Na leitura do tratado. Porque assim, muitas aprovações que você tem conforme você vai lendo o tratado, você vai pedindo discernimento, sempre vai pedindo clareza, conversando com Nossa Senhora, sempre pedindo para que ela sempre te ampare nas leituras. Aí tudo bem. Aí eu sei que eu terminei de ler o tratado, tava assim, quase no finalzinho do tratado, em março, mais ou menos. Aí eu já pensei comigo, falei assim, nossa, se Nossa Senhora querer mesmo, eu quero me consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima. Por que o dia de Nossa Senhora de Fátima? Por conta do momento que eu tive, do PHN, no momento que a gente fez sobre Nossa Senhora, e a gente estava num momento que a imagem que estava na nossa frente era Nossa Senhora de Fátima. Então, eu queria muito me consagrar a Nossa Senhora de Fátima. Aí eu comprei uma miniatura de Nossa Senhora de Fátima pra mim. E aí eu pensei comigo assim, eu tenho que escolher uma madrinha, né, pra consagração. Não é necessariamente você ter uma madrinha, é que eu preferi ter uma madrinha. E essa madrinha minha foi minha mãe. Além dela ser minha mãe, ela é minha madrinha de batismo, porque, gente, eu sou adotada. Então eu chamo minha tia, que na verdade minha tia que me adotou, eu chamo de mãe. E ela é minha madrinha de batismo e eu falei assim, ela vai ser minha madrinha de consagração também. E aí essa Nossa Senhora que eu comprei pequenininha, eu presenteei a minha madrinha, convidando ela para que ela seja minha madrinha de consagração. Aí, gente, não me contentando, eu fui lá e comprei outra Nossa Senhora de Fátima. Porque, né, eu vou me consagrar a Nossa Senhora de Fátima e não tem nenhuma Nossa Senhora de Fátima na minha casa. Aí eu comprei uma miniatura, desse tamanho, mais ou menos, da Nossa Senhora de Fátima. Gente, a minha Nossa Senhora de Fátima, ela exala um cheiro de rosas tão maravilhoso. E eu pergunto aqui em casa se alguém sente o cheiro da Nossa Senhora de Fátima. Quase ninguém consegue sentir o cheiro da Nossa Senhora de Fátima, só eu e a minha mãe. E assim, isso demonstra que ela nunca me desamparou, sabe? E é muito legal, porque quando eu pedi para que ela me mostrasse sinais que ela nunca me desamparou, ela me presenteou com uma rosa. Então, né, ligando os pontos aí, a Nossa Senhora de Fátima, ela vai exalar um cheiro de rosas. Aí você vai me dizer assim, Janaína, mas eu peço tanto que Nossa Senhora apareça para mim por sinais. Gente, Maria, ela age no silêncio. Já começa por aí, ela age no silêncio. Ela age na pessoa que conversa com você, num abraço, num animalzinho, na natureza. Nossa Senhora, ela age no silêncio, ela age pela sua mãe e por aí vai. Aí tudo bem. No começo de abril, assim, bem no começo de abril, lá pro dia 3 mais ou menos, eu terminei de ler o tratado. Aí eu peguei, a gente tem que escolher uma data de consagração. Mas eu já tinha escolhido a minha data, que era no dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí você vai me dizer assim, que datas que a gente deve se consagrar? Gente, a gente tem que se consagrar, no livro ele fala que a gente tem que escolher uma data mariana. Quais datas marianas? Dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, dia de São Luís de Montfort, que foi o dia da consagração dele, no dia de
1º de janeiro também é uma data mariana. Então, são datas marianas. E eu escolhi o dia de Nossa Senhora de Fátima. Para você se consagrar, quando você termina de ler o tratado, na verdade, vem a preparação da consagração, que é as orações. Se você acha que o tratado, meu amigo, são aprovações, é que você não viu as orações ainda. Eu tava meio, vou falar pra vocês que eu tava meio perdida nessa parte de orações, né? Aí eu fui lá, pesquisava muito na Canção Nova. O livro, ele tem algumas orações, né? Que sobre a semana, ó, se vocês verem, o meu livro tá bem rabiscado. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tudo rabiscado, ó. Eu ia tudo rabiscando ele, ia marcando as partes que eram importantes da consagração. E mesmo assim tava meio perdida, né, sobre as orações. Aí eu achei um aplicativo no Play Store, ele é gratuito, só que ele funciona com internet, ele não funciona offline. E lá, gente, eu vou fazer um tutorialzinho aqui e coloco pra vocês depois. Lá tem as datas marianas que você pode se consagrar, a preparação das orações para consagração, a fórmula da consagração. Para quem pergunta o que é a fórmula da consagração, é uma carta que você vai ler no dia da consagração. E aí tá. Daí eu baixei o aplicativo e fui acompanhando pelo aplicativo e anotava aqui no meu livrinho, no meu caderninho que eu fiz da Guadalupe. E eu ia anotando pra mim não se perder, né? E, gente, as orações é algo assim, muito, muito forte. Eu não vou falar que não é forte, porque é forte, porque é aí que você vai ver se você quer realmente se consagrar a Nossa Senhora. Porque, gente, é coisa muito séria a consagração. Você tem intimidade com Maria, ela é nosso espelho, sabe? E uma vez consagrado, é pro resto da vida consagrado. Daí, são 33 dias de preparação, as orações. Na hora que você chegar lá faltando uma semana, assim, pra você fazer a consagração, você tem que se confessar, você tem que procurar um padre pra se confessar. Aí você vai falar assim pra mim: ah, mas Janaína, eu me confessei há um mês atrás. Eu tenho que me confessar de novo? Gente, tem, porque você vai se consagrar, Nossa Senhora. E você tem pecados todos os dias, todas as horas, mesmo você não percebendo. E assim, daí no tratado ele fala sobre a cadeia da consagração, que é essa daqui, ó. A minha é uma pulseirinha fininha, né, da consagração, e a minha medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Quando conversei com minha madrinha de consagração, eu falei pra ela que se a gente não achasse a medalhinha de Nossa Senhora de Fátima, poderia ser a Nossa Senhora das Graças, por conta do momento que eu tive. Quem entregou a rosa pra mim foi a Nossa Senhora das Graças, mas o momento era de Nossa Senhora de Fátima. Aí por aí, tudo bem. E como eu me consagrei na pandemia, né? Infelizmente, né? Essa pandemia, a igreja fechou, ficou muito complicado. As lojas estavam fechadas e eu fiquei com medo de comprar por site e o meu braço é tão fino, gente. Eu fiquei com medo de comprar e não dá no meu braço. Daí eu achei, graças a Deus, eu achei aqui na minha cidade uma moça que vende a cadeinha da consagração. Aí você compra a cadeinha da consagração. Daí você fala assim: ah, mas eu posso colocar a cadeinha de ouro? Vai de você. Porém, no livro fala sobre a cadeinha de aço, porque é uma corrente, é algo simples. Nossa Senhora não quer assim coisas chique. Maria, ela é tão simples. Por que você vai usar uma coisa assim, né, exagerada? E aí você vai falar assim: ah, mas é só a pulseira que a gente tem que usar, porque eu não consigo usar pulseira. Olha, pelo que eu já vi e pelo retiro do PHN, eles explicaram como que funciona. Tem pessoas que usam aliança de consagração, usa escapulário ou usa a pulseira como a consagração. E aí você pede pro padre benzer, né, a cadeinha de consagração. Aí chegou o dia da consagração. Lembra da fórmula que eu falei lá no comecinho, a fórmula da consagração? A fórmula, ela está lá nas últimas páginas do livro da consagração. Eu não vou falar para você a numeração da página, porque às vezes o seu tratado é diferente do meu. Algumas palavras acabam modificando por conta da edição, né, que fala dos livros, né, conforme os anos, eles vão editando o livro.
E aí você escreve essa fórmula da consagração em um papel. Eu fiz assim, vou mostrar pra vocês. Ó. Eu escrevi a lápis, gente, porque minha letra, a caneta é horrível. Aí aqui, ó, tá a assinatura da testemunha e da minha madrinha. Aí, gente, no dia da consagração, que é a data mariana que você escolheu, você escreve a fórmula. Aí você fala assim, mas tem que escrever, não pode imprimir? Gente, pode imprimir. Só que também no livro fala que é pra gente escrever a punho. Tem pessoas que imprimem, mas não tem problema nenhum, gente, você imprime. Porque tem pessoas que colocam no quadro. Eu não, eu fiz assim e fica dentro da minha Bíblia. Gente, tem uma pétala aqui, porque é da minha rosa, que eu ganhei de Nossa Senhora de Fátima, da Nossa Senhora de Fátima. E daí você vai falar assim, qualquer lugar a gente pode se consagrar, gente, desde que seja em frente à imagem de uma Nossa Senhora. Independente se você vai se consagrar a Nossa Senhora de Fátima e não ter a imagem de Nossa Senhora de Fátima, pode se consagrar na frente de Nossa Senhora Aparecida? Gente, pode. Pra você ter noção, a minha consagração eu fiz na minha casa por conta da pandemia. E só tava eu, minha mãe e meu sobrinho. E assim, a minha mãe tem um altarzinho lá que, além de ter Nossa Senhora de Fátima, tem Nossa Senhora Aparecida, tem Santo Expedito, tem um monte de santo que assistiu a minha consagração. E, gente, é muito simples a consagração, mas é aquela coisa, você tem que se esforçar, porque não é só ler o tratado, você tem que praticar. Aí você faz aquelas orações, né, conforme, aí você pega, vem o último dia, você escreve a carta da consagração, a fórmula da consagração, e se consagra a Nossa Senhora. Aí fala assim, tem que ter o padre junto? Se você conseguir junto com o padre ou de alguém superior, assim, da igreja, pode, deve, né, se você conseguir, pode, mas se não tiver, não tem problema você se consagrar de uma forma mais simples na sua casa ou da igreja, não tem problema nenhum, desde que seja na frente de Nossa Senhora e que você tenha testemunhas, para que lembre. E lembrando que quando você se consagra, cada um ano você tem que renovar a consagração. No caso, eu vou renovar no dia de Nossa Senhora de Fátima, porque eu me consagrei no dia de Nossa Senhora de Fátima. Tem pessoas que acabam renovando um mês, 3 meses, vai de cada um, sabe? Pode estar trocando uma cadeinha da consagração por outra, pode também, não tem problema nenhum. Isso vai de cada um. Tem pessoas que acabam tirando porque questão de trabalho acaba atrapalhando. Não tem problema, você já é consagrado. Você não precisa ficar falando pra ele, nossa, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Ai, eu tenho não, é algo, intimidade sua com Maria, sabe? E depois que você se consagra, você acha que você terminou a consagração? Aí que começa, meu amigo. Aí que vem, gente, você tem que rezar, você tem que participar das missas, você tem que sempre estar ali na ativa, sabe? Sempre ali na igreja, mesmo que você não participa, assim, de movimentos da igreja, mas que você participa da missa de domingo, sempre procura se confessar, sempre fazendo bem para as pessoas. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, sobre a consagração. Lembrando que cada consagração é diferente uma da outra. Só lembrando que, gente, sobre o tratado, o livro da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, a consagração você não se faz em um mês, porque em um mês, gente, é impossível você ler todo esse livro, praticar, né, porque você tem que praticar, não é só ler, e se consagrar, porque até então as orações é 33 dias, então não tem um porquê você se consagrar em um mês, sabe? Que nem eu me consagrei, contando aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Fiquei 6 meses de estudos. Tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai de cada um, sabe? Porque tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que precisam de um tempo para ver se é isso que ela quer. Vai de cada um. Eu demorei 6 meses. Tem pessoas que demoram menos, uns 5, 4 meses. Tem pessoas que demoram isso. Tem pessoas que demoram mais. Então, não se preocupa sobre a consagração de você, nossa, a data que eu escolhi
tá perto e eu não terminei de ler o tratado e nem comecei a oração ainda. Não. Gente, vai devagar, vai pedindo clareza, vai pedindo discernimento. No final do vídeo, eu vou colocar o tutorialzinho do aplicativo que eu falei pra vocês das orações da consagração, tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui pra vocês. Um beijo, fica com Deus e que a Virgem Maria sempre passe à frente na vida de vocês, tá bom? Tchau! Pessoal, o aplicativo que eu falei para vocês é esse daqui. A preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Tá lá em cima, lá, o títulozinho. É esse aplicativo. Ele está disponível no Play Store. Ele é gratuito, como eu tinha dito. Porém, só funciona com internet, tá bom? Aqui é um tutorialzinho, né? Explicando do aplicativo, né? Para a função dele. A introdução. Aqui explica como funciona a consagração. Tem um videozinho e tudo mais, escolha da data, o calendário de consagração, vídeos de preparação. Aqui tem um calendário de consagração, pelo qual eu utilizei bastante. Olha, se vocês verem, aqui são as datas marianas. Cliquei na Nossa Senhora de Fátima, pela qual eu me consagrei. Olha, aqui tem a história de Nossa Senhora de Fátima, o ano que ela apareceu, o calendário da data. Aqui, gente, começa... Nossa, se vocês lerem, ó. Siga o calendário dessa data, escolhendo o dia de Nossa Senhora de Fátima. Seu dia de preparação começará no dia 11/4. No caso, eu comecei nesse dia, né? E no dia 13/5 você já se consagra, que é no dia que termina a consagração. Ó, as datas, os dias, no caso, né? Como eu tinha dito para vocês, termina no 33 dias. No 33 dias é o dia da consagração. Aqui, vou saindo daqui. Ó, orações durante a preparação. Aqui são os 12 primeiros dias que tem também no livro. As orações que você deve fazer. Ó, por que você tá rezando esse dia, sabe? Aí a primeira semana, né, que você vai fazer. A segunda semana, ó, as orações. E aqui, gente, você já começa a rezar o terço, no caso. Daí, cada dia, semana, tudo mais. Terceira semana. E a fórmula da consagração, que tem aqui. Daí, gente, ó. Aqui embaixo também tem outras fórmulas em PDF que você pode estar baixando e imprimindo, se você achar melhor. Aí tem outras coisas também. E esse aplicativo me ajudou bastante. Eu vou tentar deixar o link para vocês, tá bom? Tchau!